Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Movimentando Sem Dor. Aqui vamos trazer assunto como eliminar dores musculares e articulares para que você possa melhorar sua vida cotidiana, podendo movimentar sem sentir o desconforto causado pela dor. Eu sou Ivete Nunes. Eu sou André Garcia. E o assunto de hoje é como eliminar a dor no ombro. Tudo bem, André? Tudo bem, Ivete. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, né? E poder levar mais informações ao público. Muito obrigada, André. O André ele é especialista em ajudar pessoas a eliminar dores articulares e musculares, né, André? Então, Isso André, mesmo. você pode fazer uma breve introdução do que é a dor no ombro? Sim. Bom, ela é caracterizada, né, como a terceira maior dor, né, que as pessoas têm em relação ao corpo, né? Nós temos aí dor de joelho, dor de coluna, né? Mas a dor no ombro incomoda muito, certo? Com Tem certeza. uma grande parcela de pessoas que tem esse tipo de problema e acredito que talvez não, devia ser dado tratado com mais seriedade esse assunto, né? Porque ela se dá de uma forma assim aguda inicialmente. E se a pessoa vai deixando, vai remediando, né? E não faz uma investigação mais aprofundada sobre a origem dessa dor. E aí ela acaba se tornando crônica. Né? André, leva muito tempo para isso? Não. Se fica com mais de 90 dias, né, sentindo dor no ombro, ela já passa a ser uma situação crônica, né? Então, e aí já é mais complicado. Então, sentir uma dor no ombro, de 1, 2 semanas, ela persiste, procura não remediar, vai investigar qual a origem. No começo, a solução pode ser assim, simples de ser resolvida. Né? Agora, quando chega a se tornar crônica, o problema vai ficando mais sério. Então, precisamos trabalhar a prevenção? Sim, é uma coisa muito importante. Então, por falta de conhecimento, as pessoas, às vezes, por exemplo, a falta de exercício físico pode levar a uma situação de dor no ombro, sabia, Ivete? O excesso também, né? O Excesso excesso também, né? também pode, né? E a questão relacionada também a traumas, né? Uma queda pode ocasionar, pode implicar da pessoa ter um problema de ombro, né, e sentir dor. Isso acontece também com esportistas, né? Às vezes, devido ao excesso de carga ou movimentos repetitivos, né? Decorrentes da atividade, claro, isso vai depender de cada pessoa. Pode ser que uma pessoa jogue, por exemplo, vôlei a vida toda e não sinta problema de ombro. Pode ocorrer de algumas, né? De uma forma precoce, ter, sim, um determinado problema, né? Então, tem que ser investigado. Sentiu dor no ombro? Vamos investigar. Que pode ser um esforço repetitivo, ou, por exemplo, na questão de exercício físico, você fazer o exercício de uma forma inadequada e aí você vem a ter essa dor no ombro, então. Sim, sim. Por exemplo, a gente vê muito isso por exemplo, algumas pessoas, né, que praticam musculação, por exemplo, ou algum treinamento de força, né, devido conforme a forma, ou conforme o treinamento, né, devido ao treinamento, pode impactar muito essa região do ombro, né, a qual nós estamos nos referindo. E isso pode ocasionar determinadas lesões, né? Aí, decorrente, talvez, da sobrecarga de treinamento, decorrente do volume, né, de movimentos relacionado com o ombro, né?
Então, de uma certa forma, também é uma sobrecarga, não é só peso. Ele pode levar a algum tipo de lesão. Assim como no esporte, né? E a falta também, tá? A falta, lembrando, a falta de exercício físico também pode acarretar situações como congelamento de ombro. E dá para eliminar a dor no ombro, André? É possível isso? Sim, dá para eliminar. Eu atendo pessoas que em 2 semanas eliminaram dor no ombro. Tipo assim, nós precisamos entender de onde é que essa dor surge, como é que ela aparece, tá? Por isso a investigação. Então, eu falei no início aí sobre as quedas, né? É muito comum a gente observar esse tipo de problema com jogadores de futebol, né? Às vezes goleiros, né? Usam muito as mãos, né? E aí, eu não me lembro, assim, qual era o jogador, assim, me veio à mente acho que o Rogério Ceni do São Paulo, na época que ele jogava no São Paulo, ele teve um problema assim, ele foi, durante uma partida, ele foi fazer uma defesa e acabou tendo uma luxação na região do ombro. Luxação é uma separação de você tem duas articulações, né, tá? E uma luxação é a separação, afastamento dessas articulações. Ele teve um problema assim, acarretou, né, uma dor intensa, né? Imagina, sai um osso assim de um lugar, é uma dor terrível, né? Com certeza. Para colocar, eu acho que é mais ainda. Mas, por falar em colocar, olha só que interessante. Eu falei aqui em colocar, mas ocorreu uma luxação desse tipo com alguém, né? Não vai colocar, não, tá? Precisa, você vai no hospital, tem um especialista lá, o médico, né? Especialista para analisar, faz os exames para poder colocar no lugar, não é bem assim não, vai, tira e coloca, né? Não é assim não, tá? Tem que ver porque a extensão da lesão, por isso que isso já é uma dor mais, assim, já é um problema mais complicado, né? Mas pode acontecer com a gente, de repente cair no banheiro, né? Foi se apoiar, de repente deu uma luxação, e às vezes a gente acha que não é nada, né? E tem que averiguar, é bem assim. Agora, existem situações mais simples, né? Por exemplo, o fato da gente não trabalhar, né, determinadas musculaturas, pode ocorrer um desequilíbrio de forças, né? Por exemplo, nós realizamos muitas tarefas para frente, tá? Carregamos, tem pessoas que trabalham o dia todo vamos dizer assim, erguendo os braços todo momento, né? Dizer assim, o pessoal que trabalha aí no supermercado vai colocando ali os alimentos nas prateleiras, né? Imagina, né? Todo dia fazendo isso. Então, é inerente da profissão, né? Então, a pessoa tem esse tipo de trabalho e vai fortalecendo o quê? As musculaturas que são exigidas, né? E as que não são exigidas, elas vão naturalmente enfraquecendo. Então, às vezes acontece por excesso, né, dessas atividades que realizamos movimentos, né, com o braço à frente, pode acontecer desse fortalecimento dessas musculaturas, né, e fazer com que haja a gente chama de anteriorização de ombro, né? E aí os músculos lá da costa é que vão pagar o preço. E por falta de uso, né? E à medida que você vai exercitando, criando né, recuperando equiparando essa energia, vamos dizer assim, entre os músculos, a situação pode ser melhorada e aí acaba não sentindo dor, né? Então isso pode acontecer também. E é muito mais, vamos dizer assim, faz parte do nosso dia a dia, né? Quantos movimentos, Ivete, você faz para frente? Imagina, vários, né? Você utiliza aí. Dá para você fazer uma conta aí de cabeça, assim, né?
Ai, a gente nem presta atenção no dia a dia, né? A gente não para analisar o tipo de exercício que a gente... os tipos de movimentos que a gente está fazendo e quais são os músculos né, que a gente está usando, né? A gente está no automático, a gente não saberia fazer essa conta de cabeça, não. Ah, tá. Por exemplo, quantas horas você passa em frente ao computador? Vamos fazer uma. Só para ter uma ideia. Eu passo mais de 12 horas, eu acho, na frente do computador por dia. Assim, trabalhando, digitando e tal. Digitando, eu acho que tipo umas 8 horas. O meu trabalho, a gente... umas 8, 10, mais ou menos, assim, digitando. Depende da época. Depende, né? Depende. Isso, tem dias que tem mais trabalho, né? Daí tem outras funções e tal. Mas, só para ter uma ideia, Ivete, de quanto trabalho você usa, né, à frente, quantas horas você fica usando o braço à frente, né? E para trás, você lembra de movimentos que você realiza para trás? Só fechar o vestido. Só para caracterizar? Só fechar. Fechar o vestido, que eu tô me lembrando. Legal, assim. Nem passou pela minha cabeça. Você não vai fazer esse exercício, não. Esse movimento você não vai fazer. Não, esse movimento não. Você não vai. Mas que olha... eu me lembro para trás, pentear o cabelo, né? Não é tão para trás, nem pentear o cabelo. Não é tão para... depende, tem. Um pouco, né? Um pouquinho. Mas viu como é difícil a gente lembrar de exercícios que a gente faz, movimentos para trás, né? E quando a gente frente é o tempo todo, né? É o tempo todo. Me fez lembrar agora uma coisa. Você fez aí um movimento, assim, para trás aqui, né? Fechar o vestido e tal. Ok. Levantou o braço, né, acima do ombro, né, fez aí um movimento, teve bastante mobilidade, isso é muito bom. Tem gente que às vezes não consegue nem levantar o braço aqui, Beth, né, por problemas de ombro. E eu, por exemplo, todo dia, né, pelo menos umas 3, 4 vezes ao dia, eu visto uma camisa. Para algumas pessoas, esse movimento, né, tem uma complexidade em função de dores no ombro. Olha só, né? A pessoa com dor no ombro perde função. Não pode nem colocar uma camisa, né? Às vezes precisa pedir ajuda de alguém, né? Então, a questão da dor no ombro faz a gente ter esse tipo de problema, né? Influencia a nossa vida diária. E com relação a esse movimento, né, nós precisamos de algumas peças, vamos dizer assim, importantes nesse contexto, né, que está relacionado com a questão do ombro. Olha aí, ó, falando do ombro, toda vez que a gente pensa em ombro, parece que é só essa articulação aqui, não é mesmo? É verdade. Para você, né, parece que é só isso aqui. E existe um complexo, né, vamos dizer assim, de músculos, ossos, tendões, que fazem parte de tudo isso, né? Então, olha, a musculatura aqui, o osso aqui da escápula, que é um osso triangular aqui na nossa costa, ele tem ligação com esse osso aqui da cabeça do braço, que a gente chama de braço aqui é o húmero, ele tem uma cabeça aqui. Esse osso aqui de trás, triangular, tem uma relação de movimento com a cabeça desse braço. E a diferença, tá, ou melhor, diferença não, uma desarmonia entre eles pode provocar dor no ombro. Então, né, André, a gente pensar que o quão séria essa questão de você sentir dor, que às vezes você começa igual, por exemplo, eu fico muito na frente de computador e digito muito, então às vezes eu fico com dores assim, que daí tem que fazer exercício e tudo, e aí tem a questão da postura, a gente se preocupar com a questão da postura, e também se a dor for constante, averiguar, porque você imagina você não conseguir vestir uma camisa, você não conseguir fechar
o vestido a Puxar o fazer coisas vestido. simples do dia a dia, né? E aí, muitas vezes, a vida corrida, a gente não para, às vezes, sentir, perceber esses pequenos sinais que o nosso corpo ele vem dando pra gente, né? Porque dor, quando você sente dor, alguma coisa tá errada, né? Não é Aham, normal sentir dor, exatamente, né? exatamente. E é interessante que parte dessa dor, ela pode estar relacionada a uma instabilidade, né? Por exemplo, eu estava falando aí da cabeça do húmero, né? Com a escápula. Eles são duas articulações que elas têm uma ligação, né? E essa ligação é interessante, olha. A escápula, ela tem uma cavidade, não sei se dá para enxergar aí, ela tem uma cavidade assim, tipo como se você pegasse uma pera e cortasse a pera no meio, tá? Ela tem, parece um prato. E a cabeça do húmero é uma coisa assim, é um cabeção, é uma coisa esférica, né? Enorme, cabeção. Aí como é que vai encaixar isso aqui? Sendo um prato raso, vamos dizer que fosse uma bola de futebol, né? Tem uma dificuldade de encaixar. Claro, isso permite muita mobilidade, né? Tanto que a gente movimenta o ombro em várias direções, né? Só que, como é que tem uma estabilidade? Aí é que entra os músculos, tendões que fazem a estabilidade dessas articulações. Senão, toda vez que você, por exemplo, eu estou vendo que você está com o ombro abduzido, que a gente chama assim, né, levantado nesse plano aqui, ó. Né? Você está, se não fosse essa estabilidade, na hora que você levantasse, o ombro saía voando. Já pensou? Entendeu? Cada meu ombro de volta. Então, precisa de graças que nós temos esse conjunto de músculos que promove a estabilidade. Agora, como é que ocorre a instabilidade disso tudo aí? É quando você pode ter tido um trauma, no caso a luxação, você pode, por exemplo, falta de exercício, né, em que você vai travando ali, não tem aporte sanguíneo para aquela região, e aí vai acontecendo uma lesão nos tendões, né, isso pode ocasionar o rompimento, né, desses tecidos. Então, isso tudo vai gerando complicações. Nós temos um músculo aqui em cima, no ombro, tá? Que ele acontece muitas lesões nesse músculo, que a gente chama de supraespinhoso. Geralmente as lesões ocorrem aí, porque é tipo assim, imagina, não está doendo o ombro aí não, Ivete? Já está bastante tempo aí com o ombro abduzida aí, a ombro levantada, não está doendo o ombro não? não? É que ele eu tô apoiado na mesa, André. Ah, tá apoiado, Ele tudo não bem. tá na mesa. Não se preocupe, tô Então, confortável. não posso ficar despreocupado, tudo bem. Pode ficar. Ó, tem pessoas que passam o dia, né, fazendo esse movimento, né, no esporte, há pessoas, né, jogadores que fazem, por exemplo, no vôlei, né, fazem um bloqueio, então utilizam muito esse braço dessa forma, né, também assim, ó, fazendo esse movimento. Não só jogador de vôlei, né, temos jogadores de basquete, né, de beisebol, né, há pessoas que, por exemplo, eu citei, que fazem o dia todo, né, o seu trabalho, coloca lá o produto na prateleira. Tem pessoas que realizam trabalho de treinamento de força, que levantam muito peso, fazem muito esse levantamento, né, utilizando muito o ombro, né? E aí pode, com o tempo, acontecer um fenômeno chamado de síndrome do impacto, tá? E isso pode ocasionar lesão, tá? Porque esse supraespinhoso, esse músculo que eu mencionei, ele pode a todo tempo sendo comprimido ali pelas estruturas ósseas que tem ali, por causa, né,
da pessoa estar o tempo todo fazendo esse movimento. E aí vai criando uma tensão no músculo. E com isso vai deixando de fornecer um aporte sanguíneo. E aí, geralmente, ocorre uma lesão, aí ocorre o rompimento desse tendão, bem ali perto da cabeça do húmero, que é a cabeça aqui que eu falei, né? Tá. Uhum. Que ele tem uma ligação, esse supraespinhoso, né, ele tem uma ligação e insere bem aqui, nessa cabeça aqui. E aí, quando ocorre isso daí, por excesso de impacto, né, por excesso de movimento, ocorre o rompimento. E aí, à medida que ocorre o rompimento, cirurgia, tá? Para poder recuperar. Porque a pessoa vai sentir dor, Ivete, e muita dor. Ok? Tá, André. E a pessoa, o que ela precisa fazer para eliminar essa dor, para não chegar a a questão da intervenção cirúrgica, ter que fazer uma cirurgia? E, por exemplo, quem ainda não tem dor, que não apresenta dor, quais os cuidados que ela deve ter para que ela não chegue ao nível de sentir dor no ombro? Ok. Então, primeiro, evitar os traumas, né? Eu sei que é uma coisa complicada. Esse dia eu quase caí dentro do banheiro, né? Tive uma sorte. Acidente é complicado, mas a gente precisa minimizar os riscos, né? A segunda coisa é deixar de fazer exercícios que causem impactos, né? Que a gente chama em excesso, como eu acabei de citar ainda agora. Ah, André, mas tem pessoas que trabalham o tempo todo, né? Como é que a pessoa vai, né? Então, tem pessoas que não tem como, vai lá, mas essas pessoas às vezes não fazem o fortalecimento. Se lembra da situação que eu falei que a gente utiliza tudo para frente, e às vezes não trabalha a musculatura das costas, né? As posteriores, e às vezes essa pessoa só trabalha o dia todo assim, né? E lá atrás os músculos podem estar fracos. E aí é uma questão de trabalhar para poder recuperar essa harmonia. Existe forma de poder melhorar isso, tá? Em que a gente chama esses impactos, evitar impactos subacromiais, né? Que é uma articulação que ela está aqui, ó. Se você pegar aqui, tem um osso, tá? Que é a escápula, ok? E ela tem uma ligação ali com um osso chamado acrômio da escápula. E ali, quando a gente movimenta o braço, né, acima do ombro, a gente impacta as articulações, como é que se diz, uns componentes, vamos dizer assim, que estão ali debaixo desse osso, né, dessas articulações. E aí, inclusive, o músculo supraespinhoso, né, que fica sendo impactado ali. Você já ouviu falar da bursa? Ou bursite? Ah, bursite, já. Bursite, a minha da mãe inflamação. teve esse problema. Da inflamação, acho que todo mundo lembra, né? Da inflamação. Mas a bursa, por que a bursite vem daí, bursa, né? A bursa é como se fosse uma bolsa, tá? Que ela produz um líquido lubrificante, que lubrifica aquelas partes ali, porque tem ossos, né? Tem uma série que precisam estar lubrificados, que são as articulações ali. Elas precisam ter uma lubrificação. As bursas, elas têm essa função, mas elas servem de amortecimento, entendeu? Para não ficar osso com osso. E aí, à medida que elas são muito impactadas, que a gente às vezes não tem pessoas que não têm muito espaço, né? À medida que elas são impactadas o tempo todo, chega um ponto que elas inflamam. E aí é que surge o nome bursite, que é a inflamação da bursa, né? E isso vem do impacto, tá? Agora, pode ser evitado? Pode ser.
A falta de fortalecimento também de uma estrutura que a gente chama de manguito rotador. O que é isso? É um conjunto de músculos, tá, que estão localizados na escápula, aqui que eu falei da escápula, né? Em que eles são responsáveis pelo movimento, tá, e estabilização da cabeça do húmero, ou melhor, ali não tem o braço, né? O braço tem a cabeça. Eles são responsáveis por estabilizar essa articulação, tá? Então eles inserem, vamos dizer que aqui, ó, o impedimento aqui é a cabeça do húmero. Então vem 4 músculos da escápula que eles abraçam aqui, envolvem essa articulação da cabeça do húmero para estabilizar. Então, quando essas musculaturas elas estão em desequilíbrio, né, estão fracas, elas vão produzir a instabilidade, tá? Então, existem exercícios que a gente utiliza para fortalecimento dessas musculaturas, tá? Um deles, aqui de forma bem simples, é uma rotação, tá? Que a gente chama assim, interna e externa, que a gente utiliza para fortalecer essa musculatura. Outra coisa está em relação à alimentação, né, Ivete? Uma pessoa precisa ter, voltando né, na questão da alimentação sempre, né? Precisa ter, por exemplo, há pessoas que, o que faz, o que nós precisamos ter no músculo, né? Para que a gente possa realizar contrações, cálcio. E às vezes a pessoa tem, isso é só um exemplo, tá, Ivete? Às vezes a pessoa tem deficiência na alimentação dela de cálcio, né? Só para a gente exemplificar a importância da alimentação. E aí, isso é um outro fator que influencia, né? A questão, às vezes a pessoa está passando por um processo de recuperação, né, e precisa quebrar essa inflamação, ou melhor, eliminar essa inflamação. A alimentação entra no contexto. Ter alimentos que vão dar aporte antioxidante, anti-inflamatório, isso é muito importante, tá? Parece que a gente fica sendo repetitivo na questão da prática, de exercício físico, alimentação correta, mas é o necessário, né? A gente precisa também dar manutenção ao nosso corpo, né? Que é o nosso veículo, né? A verdade Exatamente. É essa, a gente tem que dar manutenção. É isso, né, André? Na verdade, decora isso, né? Que tá tudo certo, exercício físico. Tá tudo certo, tá tudo certo. É todo um conjunto, não dá para... Um conjunto. Então, eu falei assim de algumas coisas, né? Não é uma coisa assim tão simples, vamos dizer assim, cuidar do ombro, tá? São muitos fatores que envolvem essa questão de eliminar a dor no ombro. Mas, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo investigar a causa, melhor. E você, André, tem caso assim, concreto de pessoas que você conseguiu ajudar a eliminar a dor no ombro? E quanto tempo leva para chegar aos primeiros resultados? Sim. Olha, eu já trabalho com isso há algum tempo, tá? Não é de hoje. Eu lembro que há 6 anos atrás, uma pessoa me procurou, ela até cabeleireira, de tanto, né, fazer, e ela não é muito alta não, ela é baixinha. Então, aí que ficava o braço muito erguido, porque às vezes a cliente sentada era mais alta que ela, né? E aí tinha que ficar no cabelo lá e, nossa, ela veio e sentiu uma dor insuportável, né? E aí já estava ficando complicado manter a profissão, né? E aí ela me procurou e a gente começou a realizar um trabalho, né? E em pouco tempo ela não sentiu mais dor, né? Em 2 semanas ela começou a ter um resultado mais positivo.
E cada vez mais ela foi melhorando. Faz 6 anos que a gente, né, se conhece, faz 6 anos, olha, ela não fazia exercício físico. E ela hoje não parou mais, tá? Não parou mais. Ela continua trabalhando muito na profissão. Ela disse, André, melhor época do ano para mim é final de ano. Eu trabalho muito e realmente eu não fico mais sem fazer exercício físico, atividade física. E isso ajuda ela a ser mais produtiva. Olha, só do fato de eliminar a dor, tá? E engraçado, né? E antes dela me procurar, ela não fazia nada, tá? Era praticamente sedentária. E à medida do tempo que ela foi cada vez mais fortalecendo, nossa, ela... Hoje eu acho que como é que fala? Secador, né? Secador, eu acho que o cabeleireiro usa secador, usa, né, pente, né? Usa... A chapinha, né? Chapinha, né? Chapinha. E eu acho que hoje é muito leve para o peso, né, que ela pega, né, que faz o trabalho muscular, né, então não é mais essa preocupação. Mas ali, aquele momento, né, fazendo o trabalho repetitivo, tá, hoje ela se sente muito mais preparada e não tem mais esse incômodo de dor no ombro. Claro, lembrando, não parou mais. Não é, eliminei a dor no ombro, estou tranquilo, vou parar, nem vou fazer mais exercício, já sarou, tá? Não, ela entendeu que é para a vida toda, tá? E é um dos casos. Recentemente, eu atendi uma amiga minha e ela já tinha um problema. Na verdade, ela acordou e não conseguiu sair da cama. Uma dor no ombro, eu não consigo nem trabalhar, porque o trabalho dela é digitando, né? E muita fragilidade muscular, tá? Também sedentária. E aí, conversando com ela, disse, olha, tu só tem condições de melhorar essa situação se você for realizar exercício. Aí falei de alguns exercícios para ela e tal, etc. E até indiquei para ela assim, olha, tu faz exame para ver como é que está essa articulação, como é que tá as estruturas aí. Nem sei se ela foi fazer exame, mas o exame é muito importante para a gente saber como é que está a estrutura, principalmente para as pessoas aí que passaram aí dos 40 anos. Lembrando que a gente passa pelo processo de envelhecimento e é preciso verificar, às vezes tem a dor, mas está ocorrendo algum desgaste, né, nas articulações. E isso é primordial, precisa investigar. Tá? Desde o princípio, teve algum problema? Lembrando, a dor sinaliza. A dor é um sinal, olha, não tem alguma coisa errada. Tá? Então, vamos investigar. Não fica remediando. Então, ela começou, se sentiu bem, né? Eu falei para ela, olha, mas não para. Tá? Não é porque você agora está se sentindo bem e tal, não está, né? Continua. E vai averiguar isso aí. Porque, às vezes, uma ultrassonografia pode identificar, né? Se a pessoa está com algum problema, um especialista, ele consegue fazer isso. Ou uma ressonância magnética, que é o top, né, dos exames, né? Pode avaliar. Porque ainda não inventaram assim personal com olho de raio-x ainda, infelizmente, né? Senão a gente batia o olho, dava o laudo, beleza, e vamos fazer exercício. Então, né? Mas assim, a gente tem que cuidar bastante mesmo, assim, imagine você ter que parar a sua profissão por causa de uma dor que você não cuidou, né? Então, é fazer o que precisa ser feito, né? Para cuidar do corpo. Precisa ser feito. Olha, Ivete, eu atendi, na verdade, até uma senhora, né? Que ela teve um problema de uma lesão, tá? E ela teve isso há muito tempo atrás, ela não cuidou, não tinha informação, né, Ivete? E aí, um certo dia, ela viu uma espécie de... como se fosse um calo no ombro, né?
não tinha dor, só que com o tempo ela foi tendo dificuldade de movimentar o braço. Ela não conseguia mais levantar o braço aqui, né? E aí ela me procurou e a gente foi começar a desenvolver um trabalho. E aí ela não conseguia fazer isso, ó, tá? Não conseguia erguer o braço até acima da cabeça, não conseguia fechar, não conseguia fechar. E isso é muito complicado, né? Fechar o vestido, esquece. É minha Esquece, não preocupação, dá para fechar o fechar. vestido. Dá pra, né? E isso complica na vida diária da pessoa. E quando a gente chegou no momento em que foi realizando o movimento, o trabalho que deveria ser feito, né? De fortalecimento, de alongamento, e aí ela começou a soltar o ombro. Tá? Ela tinha uma espécie de o que a gente chama de ombro congelado. E aí ela começou a ter mais mobilidade. Hoje ela já consegue, né, erguer o braço e fechar tranquilamente, sem utilizar outra parte do corpo para compensar, né? Porque às vezes a pessoa pode até erguer, mas às vezes compensa com outros músculos. Ergui, mas tá toda torta lá embaixo, né? Houve uma compensação. E no caso dela, ela tá de boa. Mas eu não sei, né? Poderia até aconselhar um momento aí propício, né? De averiguar, apesar de que ela já está numa certa idade, né? E nem sei se cirurgia, nesse caso, para ela seria mais adequado, mas a gente está conseguindo recuperar a capacidade funcional, e isso é importante. André, você já citou alguns exercícios aí que as pessoas podem fazer tanto para eliminar como para prevenir a questão da dor. Tem mais alguns outros exercícios que podem ser usados para essa questão da eliminação de dor e também da prevenção? Que você possa citar para a gente? Sim, eu indicaria apesar de que assim, a gente fala de exercício, né? Mas o que prevalece mesmo é a gente manipular as variáveis de treinamento, tá? Mas eu vou comentar exercício aqui para a gente ter uma noção, mas o exercício por si só não resolve muita coisa. Você tem que saber como manipular as variáveis de treinamento. Então, nós teríamos a remada inclinada, né? Remada, vamos dizer assim, eu acredito que muitas pessoas aí viram competição de barco, né? Lá nas Olimpíadas, né? Principalmente. Eu acho que é a única época que eu vejo competição de barco. Aí tem os caiaques, né? Tem aquele pessoal remando, né? Faz aquele movimento assim no barco e tal. E é um exemplo de exercício. Você faz e você trabalha a musculatura das costas. Nós temos que nem a abdução de ombro, tá? É um tipo de exercício. Nós temos também posso citar o flyback, né? Que é uma puxada, tá? Dessa forma, assim, para trás. Você lembra daqueles músculos que a gente quase não trabalha, né? Que eu citei no começo? Então, movimento para trás, né? E nós temos a rotação interna e externa, de cotovelo, né? Você mantém o cotovelo, assim, junto do corpo, tá? Flexionado em 90 graus. É tipo assim, ó, digamos, não está flexionado a 90 graus, tá? Quase sair da tela. Mas a gente faz uma rotação interna e uma rotação externa. Eu acho que eu vou ter que fazer um compromisso aqui de estar fazendo esses vídeos aí direitinho, mostrando pro pessoal como é que faz. Tá bom, Ivete? Só para a gente citar aqui. Mas também, André, mas também não é simplesmente sair fazendo esses exercícios sem ter o acompanhamento de um profissional que vai indicar, que vai fazer a indicação certinha de quais são os exercícios que cada pessoa precisa, né?
Porque Exatamente. há algum exercício que não é recomendado, por exemplo, para alguém que tem dor no ombro, de repente, quando a gente é leigo no assunto, a gente, igual você falou, esse exercício aqui, ó, eu na academia, quando eu fazia isso aqui, eu tava achando que eu tava aumentando o busto, olha aí. Às vezes Realmente. às vezes a gente não tem conhecimento e a gente acha que está ajudando e acaba agravando o problema da dor, né? Então, exatamente. Se tem algum exercício que a pessoa que não é recomendado, pra gente não cometer esse erro. Então, imagina, né, se você tem uma anteriorização de ombro, né, e você vai fazer mais exercícios para frente para fortalecer ainda mais essas musculaturas, você está complicando, você está jogando, vamos dizer assim, querosene no fogo, né? Não está apagando. Olha aí. Está aumentando mais ainda o problema, né? E aí tem a questão, por exemplo, de desenvolvimento. Se a pessoa está, acho que nem consegue levantar, né? Então, às vezes, a pessoa, assim, realizar esse tipo de movimento não é aconselhável. Até aquela abdução que eu falei, né? Tem uma angulação para a gente poder elevar, tá? Que não vai impactar o ombro. Então, tem que ter esse cuidado, sim. Tem alguns movimentos que nós não podemos realizar se a pessoa já está até com um problema de dor no ombro, tá certo? E aí eu citei alguns exemplos aqui. Eu vou citar aqui até uma questão pessoal. Eu sempre gostei... eu dou treinamento de vôlei, né? Então, até ano passado, eu estava fazendo muito movimento aqui, ó. Pá, pá, pá. E chegou um momento que começou o ombro a reclamar. Comecei a fazer os exercícios para fortalecimento. Eu digo, olha, eu vou, né, precisar eu mesmo fazer o fortalecimento e tal. E comecei a estruturar melhor o meu treinamento. Resultado, cadê o meu dedo aqui? Duas semanas, acabou a dor no ombro. 2 semanas, fazendo exercício da forma que, né? Só que aí assim, eu quero continuar dando treinamento de vôlei, eu vou continuar tendo que fazer esse tipo de treinamento, não posso abandonar, não. Porque aí eu vou estar, uma prevenção, né, Ivete? Poderia não ter acontecido comigo, mas aconteceu. Por quê? Porque não preveniu. Agora, né? Mas se fizer, dá certo, tá? Claro, eu queria deixar uma coisa aqui, né, registrado, que existem casos, né, só para reforçar, existem situações, por exemplo, de traumas muito fortes, né, não vai lá primeiro para academia, vamos dizer assim, né, ou treinar porque vai melhorar. Isso aí tem que ser visto, são situações mais graves, precisam ser vistas. E aquelas pessoas que às vezes deixam virar crônico, né? E aí precisa de investigar para poder, olha, não é uma coisa assim tão simples assim, tá? Seria simples se visto no começo, como, por exemplo, aconteceu comigo. Ó, no começo, comecei a sentir dor, eu digo, eu vou cuidar. Uhum. Que o objetivo aqui do Movimentando Sem Dor é trazer conhecimento para as pessoas, para elas saber se ela está com uma dor, que isso não é normal, né, André? Que não é normal, que ela tem que procurar um profissional, seja da área da educação física ou um médico que vai fazer a avaliação para saber indicar o que realmente ela tem que fazer, né? Qual que é o exercício, qual que vai ser o acompanhamento, o acompanhamento indicado para cada tipo de situação. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, né? É bem isso mesmo, Ivete. Tem situações, por exemplo, vou me referir aqui a uma situação que às vezes pode ser simples. Eu tenho, vamos dizer assim, cadê aqui? Eu tenho a escápula mais ou menos é assim, tá? Então, quando você realiza um movimento de elevação do braço, né,
existe a escápula, ela faz essa movimentação aqui, ó, ok? Quando isso em movimento, às vezes tem pessoas que em repouso a escápula está movimentada. E isso Como não é assim? adequado. Isso é exatamente, né? Isso é que ocorre às vezes essa desarmonia. E quando bom, tem uma série de situações. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem problema de estrutura óssea. Eu ia falar do acrômio, né? O acrômio é um osso ali da escápula, tá? Em que, por exemplo, às vezes ele pode também implicar como é que se diz, na inflamação do supraespinhoso. Por quê? Tem determinadas pessoas que têm um acrômio assim, ó, tá? Aí, quando o ombro faz a abdução ou a elevação, ele passa aqui de forma tranquila, sem impactar esse ossinho, lembrando que o músculo supraespinhoso está aqui embaixo desse osso. Tem alguns que são assim, ó. Deu para perceber? Fechou mais, tá? Uhum. E isso pode impactar, porque a cabeça do húmero vai dar impacto ali naquele ossinho. E tem pessoas que o osso é assim, engancho, vai impactar mais ainda. Lembrando que o subescapular passa, o subescapular não, desculpa, o supraespinhoso passa bem aqui, tá? E aí, à medida que vai impactando, uma hora vai inflamar essa musculatura. Então, até isso, né, pode impactar na dor no ombro. Assim como a escápula, né, que eu falei assim, né, às vezes ela está rodada. Por quê? Porque está ocorrendo alguma discrepância aí de forças entre músculos, tá certo? E tem outras situações, por exemplo, a escápula, ela foi feita para correr tranquilamente. Então, a gente só consegue levantar o braço até aqui, o ombro, né, até aqui em cima, porque existe um trabalho aí conjunto da escápula com, né, o húmero aqui, né, a cabeça do braço. Eu só consigo fazer isso graças à rotação da escápula. Quando ela já está, às vezes, rodada, pode ocorrer de não conseguir levantar esse braço, tá? E aí precisa verificar qual a musculatura que está influenciando nessa rotação. Porque ela precisa estar certinha. E às vezes, olha só, você falou em postura no começo, Ivete. E realmente a postura influencia também na dor no ombro. Tem pessoas que andam assim curvadas, né? Quando tem pessoas que andam assim, ó, com anteriorização de ombro, a escápula, ela corre lá na parte de trás das costas livremente, ela tem um espaço. Quando ocorre da pessoa ficar assim, a costa começa a pressionar a escápula, e aí ela começa a ter dificuldade de circular livremente. É outra coisa que pode influenciar também no ombro. Entendeu? Então, é multifatorial. Existem muitas coisas que a gente precisa investigar para que possa identificar da onde é que surgiu, né, o problema no ombro. Nossa, André, o assunto é bastante longo. Se a gente for que uma coisa vai levando a outra, a gente vai ficar aqui até a quando, noite né? toda. Mas muito bom. É um prazer aqui estar conversando com você, gente. Não, e é muito bom, André, esse seu conteúdo, essas suas explicações, que faz a gente observar isso no dia a dia, o que pode acarretar para a gente no dia a dia, porque às vezes a gente não está percebendo, a gente não tem essa percepção de que uma dorzinha, igual no meu caso, que eu fico muito, e se eu não cuidar, eu vou ter com a postura, vai me dar dor no ombro, e toda essa questão, e que
E que se eu não tomar cuidado, isso pode acarretar com que até que eu tenha que me aposentar da profissão, né? Já pensou lá, o caso da cabeleireira também, né? Então, quão importante é essa questão da gente estar observando os sinais do nosso corpo, né? E fazer exercício físico, né, André? Alimentação Exatamente. correta. É isso, né? Em resumo, é Exatamente. isso. Em resumo, é isso. Eu espero, né, que a gente tenha, Ai, André, né, muito. ajudado o pessoal aí nesse conteúdo, né? Uhum. E Então, eu pode falar, agradeço Ivete. você, muito obrigada. Muito obrigada, foi muito bom hoje também. Agradeço a você que está nos acompanhando. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Tchau a Até o todos, próximo, muito Ivete. obrigada. Tchau, André. Tchau, tchau. Até mais.